Olá, boa tarde, sejam bem-vindos aí a mais uma live do Metabots Entrevista, né? Começando aí as nossas lives de 2020. E esse mês, né? Um mês especial, mês de março, a gente vai comemorar, né, o Dia das Mulheres. E aí nada melhor do que trazer mulheres que inspiram a gente, né? Mulheres assim que trabalham com a tecnologia, né? Para falar um pouco assim sobre o mundo através dos bits, né? Como é que a gente pode mudar o mundo através dos bits? E para isso, trazemos aqui a Ana Paula, que é da Byte Girl, lá de Fortaleza, e a Natália representando o Meninas Digitais no Cerrado. Tá? Então, sejam bem-vindas, meninas, e muito obrigado por aceitarem esse convite, estarem aqui com a gente durante essa tarde, né? Para esse bate-papo. Boa tarde, Cris. Obrigada pelo convite, somos nós que agradecemos. Meninas Digitais no Cerrado, muito felizes de estarem contigo novamente e estarem dessa vez também com a Ana Paula. Obrigada pelo convite, muito obrigada aí, Cris, em nome da Byte Girl, de toda a comunidade Byte Girl. Muito obrigada também, professora Natália, Fernanda. Bom estar com vocês aqui hoje. Hoje aqui para me ajudar aqui no bate-papo, a gente tem aqui a Fernanda, aluna aqui do laboratório. E para a gente começar, eu queria que vocês falassem um pouco, assim, se apresentassem e falassem quem são vocês, e falar um pouco dos projetos, né, do Meninas Digitais, do Cerrado, né, e da Bike Girl. Quem começa? Ana Paula? Por ordem alfabética? É sempre assim, na escola também era sempre assim para apresentar os trabalhos. Não, vamos lá então. Eu sou a Ana Paula, né? Como vocês sabem, a gente já se conhece. Tenho o projeto Byte Girl. Não tenho só esse projeto, tinha outros projetos também que estavam envolvidos na área de comunidades de tecnologia. Mas falando especificamente da Byte, a Byte ela é uma comunidade de tecnologia focada na inserção de mulheres no mercado de trabalho. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso através de eventos nos quais nós convidamos outras mulheres que já estão no mercado de trabalho para fazerem palestras técnicas. Esse é acredito que o diferencial do evento da Byte Girl, porque é importante a gente levantar a bandeira de que sim, precisam vir mais mulheres para o mercado, para a área técnica, mas se a gente ficar falando só sobre mulheres na tecnologia e não mostrar a capacidade da mulher técnica, o mercado ele não vai evoluir. Então, 95% do campo das palestras da Byte Girl são destinadas a mulheres técnicas. Então, você vai ver falando sobre software, sobre hardware, sobre cybersecurity, sobre educação e assim por diante. E 5% a gente fala sobre outras coisas também ligadas ali ao mundo da tecnologia. Então, Byte Girl é isso. E aí a gente está promovendo eventos, né, desde 2015, eventos presenciais, todas as vezes, a gente faz uma vez por ano, na verdade. Mas esse ano agora de 2021, nós estamos entrando no mundo digital. Então já temos um evento programado aí em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, que vai ser dia 13 de março, das 9 até as 13 horas no canal da Byte Girl. Estão todas convidadas. Então, basicamente é isso. Bom, minha vez, né? Na ordem alfabética. O Meninas Digitais no Cerrado é um projeto executado, né, dentro do Instituto Federal Goiano, Campus Ceres, onde eu exerço a função de docente, junto com a professora Ramayane. A Ramayane é da área de tecnologia e eu sou da área de história. Então, eu sou uma invasora desse espaço. No contexto de 2016, nós verificávamos uma invasão muito grande de meninas dos nossos cursos, em especial do nosso curso do ensino médio técnico integrado em informática, que a gente tem, né, o ensino médio integrado nos institutos federais, com outras áreas, né, agropecuária, enfim. E aí a gente resolveu buscar entender por quê. Naquele momento, a Ramayane já tinha uma sugestão, né, que era relacionada, uma impressão, uma hipótese, de que essa evasão estava muito relacionada à violência de gênero, à violência simbólica. Embora ela não tivesse ainda familiarizada com a discussão de gênero, né? Então, o projeto nasce dessa associação, né,
entre nós duas, no sentido de unirmos forças, dois campos de atuação, naquele momento ainda distintos, né? O campo da discussão de gênero nas humanidades e o campo da tecnologia, trabalhando naquele momento ainda, me parece, inicialmente, né, no Brasil, com essa coisa do incentivo à inserção feminina, a consolidação da presença feminina na área de tecnologia. E aí a gente começou a trabalhar aqui com as nossas estudantes, no sentido de identificar quais eram as representações sociais que compunham, né, o imaginário a respeito da área de tecnologia. Então a gente fazia tipo caixinha de pergunta que as meninas podiam passar lá e deixar a resposta sem se identificar, né? Tipo, como que você imagina um programador? Daí a gente teve respostas assustadoras, muito assustadoras, de um nível de violência simbólica e discursiva muito grande, sabe? Então, com esse mapeamento, né, aqui, de como é que estavam estabelecidas as relações de gênero, né, entre os estudantes, a gente começou a propor atividades de ensino. Aqui até no site do Meninas Digitais, a gente deixou designado dessa forma: ensino, empoderamento e motivação. Então, são os 3 eixos com os quais a gente trabalha, a fim de capacitar as meninas, a fim de conscientizá-las do ponto de vista da exclusão, da sistemática exclusão histórica, né, das mulheres no âmbito das ciências, não só da informática, então do enfrentamento que elas precisariam fazer para serem respeitadas, né, e para serem inseridas de maneira digna. E aí a gente trabalhou também com o empoderamento, no sentido de criar redes de apoio, né, e apresentar mulheres. Acho que a oficina que nós mais fizemos, e fizemos para fora, né, e daí o projeto começou a crescer de 2016 para cá, foi a da história das mulheres na informática. Como eu sou historiadora, eu acho que isso motivou, né, esse perfil da oficina que deu meio que a cara do projeto, né, foi justamente a interface entre as duas áreas. Então, o projeto está dentro da grande aba, né, do grande guarda-chuva do programa Meninas Digitais da Sociedade Brasileira da Computação, que existe desde 2011, e hoje a Ramayane Bonassim Braga é parte da coordenação nacional do projeto Meninas Digitais. Basicamente isso. Fernanda? Muito legal a história das duas e o que cada uma faz para mudar, né, essa história da mulher na tecnologia. E a primeira pergunta que a gente quer fazer para vocês é: por que vocês escolheram a área da tecnologia? Tipo, até mesmo a Natália, que é historiadora, também está lá na tecnologia, tá mais para esse lado. E a gente quer saber por que vocês escolheram essa área. Bom, vou começar aqui. Bom, eu escolhi a área, na verdade, desde quando eu era pré-adolescente, quando eu comecei a ter acesso a computadores no colégio, e eu não entendia muito ainda ali naquela pré-adolescência essa questão de poucas mulheres na tecnologia. Então não era muito nítido para mim. Na verdade, isso foi ficar nítido para mim quando eu entro na faculdade, porque os meus cursos profissionalizantes eu não me percebia assim, por incrível que pareça. Embora fossem poucas mulheres, sim, mas talvez por estar tão acostumada, né, com isso, a gente acaba não percebendo. Mas na minha pré-adolescência eu entrei mesmo para o mundo da tecnologia porque eu queria saber como que os computadores funcionavam. Então, quando eu tive acesso aos computadores, a gente ia lá para o laboratório e os professores ficavam ensinando só besteira mesmo, assim, só para passar o tempo, porque era só para a gente desenhar. Só que eu queria saber como era que eu, movendo o mouse, aquela setinha se mexia na tela do computador. E aí eu perguntava para os meus professores, e os meus professores, eles não tinham tanto interesse de ensinar assim, então eles respondiam respostas vagas. E foi aí que eu comecei por conta própria, né? Mesmo lá no colégio, na hora das aulas, quando a gente tinha que desenhar alguma coisa, fazia rapidinho lá os desenhos que tinha que fazer, e ficava pesquisando. E eu aprendi um pouco sobre HTML, né? Como que era para a construção de sites e tudo.
E aí, até que por fim, eu comecei a entender como é que funcionava a rede, uma rede de computador, e como é que você conseguia transferir arquivos de um computador para outro. Até que num dia, na sala de aula, eu fiz uma transferência de um arquivo, eu estava mais ou menos nessa ponta, para outra ponta lá, para um colega que estava na outra ponta. Aí foi meio que um alvoroço, aí os professores vieram, e como é que você aprendeu a fazer isso aí e tal. Ora, na hora que vocês estavam lá batendo papo, ficava aqui aprendendo as coisas. Aí, aí eu ia para o colégio nos sábados, porque o laboratório era aberto. Eu não tinha computador, né? Eu não tinha computador em casa. Nós somos de classe C, sempre fomos de classe C, meus pais, né? Então eles não tinham acesso a computadores, não tinham como... estudava no colégio como bolsista, tá? Era um colégio particular, mas eu era bolsista. O pai tinha bolsa integral. E aí, mas eu ia para casa e ficava desenhando o teclado. Como eu tinha uma memória muito, muito fotográfica, eu conseguia desenhar o teclado e conseguia ficar fazendo as digitações lá. Então, tudo me fascinava no computador. E a partir do momento que eu fui crescendo, né, eu fui fazendo cursos profissionalizantes, eu me tornei instrutora de informática aos 17 anos e eu fui ter o meu primeiro computador aos 22. Mas eu dava aula de informática. Então, sempre tive verdadeira paixão por essa máquina. E quando eu entro na faculdade, eu venho muito para o lado social, né? Eu venho muito para o lado de ver por que as pessoas não tinham acesso a isso, por que as mulheres não estavam tendo acesso a isso, poxa, como é que a gente faz para mudar? E aí surge a história do Baixiguel que eu já contei anteriormente. Então, para mim, foi basicamente isso. Gente, que legal! O que eu vou falar depois da Ana Paula? Sabe uma coisa que eu tenho para falar que eu acho que é interessante? Eu sempre quis desmontar, né? Eu queria desmontar a televisão, eu queria desmontar as coisas. E, bom, você não vai desmontar objetos caros, né? Ainda mais sendo de família de classe média, média baixa, né? Inimaginável. E na escola, essa coisa da educação jesuítica tradicional, ela impõe um sistema de vigilância, né, um tradicionalismo que recai muito sobre as mulheres, né? Então, eu acho que eu tive um espírito de curiosidade parecido com o seu, que foi, de certa forma, adestrado na minha escola católica, particular, né, que meu pai tinha, meus pais, né, tinham que se desdobrar para poder pagar. Então, eu acho que o que é interessante, né, pensando na história da Ana Paula, eu dou um pitaco na história da Ana Paula, como a educação pública, né, muda o mundo. A gente pode mudar o mundo através dos bytes, mas a gente precisa de acesso ao ensino público, né? Então, como nós estamos falando aqui de lugares, né, de pessoas que se formaram, que vieram, né, da escola pública e estão trabalhando, né, no ensino público e gratuito, acho que isso é importante. E que esse ensino seja libertário, que aqui as pessoas possam desmontar coisas, né, em especial as meninas, que elas não sejam tolhidas nesse comportamento, que durante tanto tempo na história da sociedade ocidental foi considerado um comportamento inapropriado, né, para mulheres. A própria curiosidade, o próprio desenvolvimento intelectual. Então, acho que é um pouco isso que me leva para a tecnologia, Fernanda, porque na história, tradicionalmente, a gente lida com fontes materiais. Então, a gente lida com papel, né? Aquela visão estereotipada do historiador é o do cara que está enfurnado no arquivo, cheirando ácaro. E eu nunca gostei dessa coisa. Sim, gosto de trabalhar com arquivos, né? Mas eu gosto também de trabalhar com entrevistas, e aí eu produzo novos arquivos, que é chamada história oral, e eu descobri ao longo da minha formação um negócio que chama história digital. Porque a gente tem uma série de documentos que são nascidos na web, que são nascidos digitais, e que os historiadores ainda não estão prontos para tratar, em especial no Brasil. Né? Tanto a ciência né, da historiografia, a metodologia historiográfica não avançou no sentido de realmente incorporar esses documentos, quanto ela não estabeleceu um diálogo, que eu acho que é importantíssimo, com a ciência da informação e a informática, né? Não só o campo da tecnologia, mas da ciência da informação de uma maneira geral, para que a gente possa minimamente conhecer bancos de dados, para que a gente possa entender mineração de dados, para que a gente, né, acesse essas informações e produza
olhares interessantes sobre a nossa sociedade contemporânea, em que me parece que os papéis serão cada vez mais escassos. Então, acho que, pessoalmente, é por aí. Muito obrigada. Vocês falando aí sobre tecnologia, né, como começou, eu também sempre tive esse lado de desmontar coisas, né, acho que é por isso que eu vim para a robótica, né, e quanto a não desmontar coisas caras, assim, tecnicamente a gente não deveria fazer isso, né, mas, assim, né, às vezes, né, quando eu era criança, teve alguns momentos em que eu tive esses lances aí de desmontar coisas caras, né? Sobrava algumas peças no final, né? Uns parafusos, umas portas, mas faz parte do aprendizado, né? Teve um dia que uma TV aqui, dessas meio finas, assim, não tão grande, quebrou. E minha mãe ia pôr na rua para ver se alguém queria. Eu falei, não, antes, deixa eu tentar montar e desmontar. Porque ela ligava, passava 3 segundos ligada e depois desligava. Aí eu falei, ó, se eu montar, desmontar e ela ligar, eu já vou me formar nesse curso. Aí eu fui, desmontei, montei, não ligou. Mas agora eu tô no IF estudando para conseguir fazer ligar depois de desmontar também. Você guardou a televisão? Eis a pergunta. Eu não guardei a televisão, porque minha mãe não gosta de guardar essas coisas. Ela falou, não, vamos dar para alguém que saiba, né, reutilizar as coisas lá dentro. Porque se tivesse guardado mais assim, teria, né, um momento aí para você realmente testar todos os seus conhecimentos, né? Mas falando um pouco dessa questão assim histórica, né? Aproveitar que a Natália, que tem toda essa bagagem assim, cultural histórica sobre mulheres na tecnologia, mas aí a pergunta é para as duas, tá? Eu queria saber assim de vocês quais assim os eventos históricos que vocês consideram mais legais e importantes assim dentro desse contexto aí de mulheres na tecnologia. Sei lá, se é aquela mulher que te inspira, não sei. Ana, é sempre você primeiro, sinto muito. Tudo bem. Eu vou falar de uma que na verdade, ela acaba sendo meio, às vezes, usada como um clichê, mas eu acho que a importância dela é muito mais do que a gente, às vezes, já até coloca em palestras, que é a Ada Lovelace, né? A condessa lá. Quando ela vem e faz aquela. Seu microfone tá mudo, Ana. Opa, agora sim, né? Pronto, tava falando da Ada lá. Então, quando ela vem e cria aqueles códigozinhos lá, e faz tudo aquilo bem detalhado, como se fosse mesmo um algoritmo e tudo, e a gente conhece ela hoje como a mãe de todos os programadores, né? Na verdade, a gente tem toda essa parte, tudo isso que a gente tem hoje na tecnologia partiu dela, né? E, na verdade, a gente acha que às vezes a gente acaba não dando tanta importância assim, porque se você chegar hoje numa sala de ensino médio, por exemplo, ou de ensino fundamental, e você for perguntar para uma estudante, e às vezes até dentro da universidade, você for perguntar para uma estudante se ele conhece Bill Gates, ou ela conhece Bill Gates, ou Steve Jobs, todos eles vão saber quem são. Mas muitas vezes você pergunta quem é a Ada, e alguns deles não sabem quem são. Então acaba que as mulheres elas perdem ao longo do tempo, fazem tantas coisas, né? A Natália, como você bem disse, Cris, ela é historiadora, pode trazer muitos mais exemplos para a gente, né? Tem até, eu lembro de outros exemplos, mas eu vou deixar para ela comentar. Mas eu vejo que às vezes a mulher acaba perdendo com o tempo, com o passar do tempo, a importância dela. Mas ela me inspira muito. A Ada realmente me inspira muito. É um evento que eu acho que foi o marco da história. Gente, eu não posso falar melhor que vocês. A gente vai falar no máximo no mesmo lugar, né? Mesma propriedade. Eu acho que a Ada, ela tem um lugar de fascínio também, Ana. Tem para mim e tem para as minhas estudantes aqui, tanto do médio integrado quanto do superior, do bacharelado em sistemas. Eu acho que a história, ela tem essa coisa do fascínio, né? Então, a longevidade
né, da história da Ada, e o tipo de enfrentamento que ela fez num contexto, né, aristocrático, muito machista, comove muito as meninas. Então, eu acho, por exemplo, que o evento que mais marca aqui sempre é o Ada Lovelace Day. A gente procura, a gente se esforça em fazer atividades lúdicas, a gente sempre procura dialogar, sabe, com a liberdade das meninas poderem se expressar, da gente poder brincar, haja vista essa coisa que eu já falei, de uma liberdade tão tolhida em nós, né? Eu, particularmente, acho muito legal. Sabe o filme Estrelas Além do Tempo? Eu assisti antes do projeto, ou no início do projeto, e eu fiquei, gente, essas mulheres são muito maravilhosas, quem são elas? Então, eu acho que essa história, as garotas do ENIAC, né? As mulheres matemáticas, as mulheres computadoras que ficaram aí, em especial as mulheres negras, que fizeram um enfrentamento muito grande nos Estados Unidos para poder acessar as universidades, dada a característica misógina, né, que excluía mulheres das universidades estadunidenses, ainda que particulares, né, ainda que o sistema deles seja particular, e não só as mulheres mas muito especificamente as pessoas negras, né, então você tem um recorte, uma sobreposição de categorias aí, né, de gênero, de classe, já que é particular, e de raça, que exclui pessoas muito específicas. Então, para uma mulher negra estudar numa universidade, num curso de tecnologia nos Estados Unidos, ali teve enfrentamento, né? Na década de 40, década de 50, etc. Então, eu acho que todas essas mulheres, elas são muito inspiradoras para mim. Me lembro da Grace Hopper, eu acho que a Grace Hopper... Isso. Eu ia falar, era próxima. A Thalia. Daqui a pouco eu vou falar, inclusive, da Thalia. A Grace Hopper me marca um pouco, enfim, por causa dessas coisas, né? Como eu também pesquiso as relações étnico-raciais, além das relações de gênero, isso me comove bastante. E a Hedy Lamarr, que é essa coisa, né? A Hedy Lamarr é essa coisa de uma mulher maravilhosa, atriz, e que inventou o Paranauê, que depois, né, dá origem à internet. Aí a gente fala isso, troca essa ideia com as pessoas, né, com as meninas, por que é que a contribuição, né, da Ada Lovelace no século XVIII e a contribuição das garotas do ENIAC ou da Hedy Lamarr no século XX, elas permaneceram de maneira muito semelhante, encobertas, invisibilizadas, né, para a gente poder mostrar para elas como essa invisibilização das mulheres não é um acaso, é um projeto, né, é um projeto de exclusão. É isso, e aí eu acho que a Hedy Lamarr, ela dá um instrumento muito interessante, que é um instrumento de reflexão acerca do estereótipo. Porque existe o estereótipo, né, da mulher inserida na tecnologia, que é a mulher feia, a mulher descuidada, né, que a mulher que sabe matemática... Primeiro que a mulher não sabe matemática. É o estereótipo que, por exemplo, apareceu nas caixinhas lá que eu falei para vocês, e depois nos formulários que a gente fez, né? Mulher não sabe matemática. E não entende lógica também, não. Gente, isso é grave. Tinha professores nossos, colegas nossos, que diziam isso para estudantes aqui, sabe? É grave. Tanto que o imaginário social, né? As representações sociais acerca desse campo da tecnologia são violentas. Então, a Hedy Lamarr, a figura dela questiona tudo isso. Né? Cá estou para mostrar para vocês que, né? Isso é besteira. Então, eu acho ela também bastante comovente e as pessoas, o apagamento dela é sintomático. O apagamento de uma mulher que contribuiu durante a Segunda Guerra Mundial, que não recebeu patente da tecnologia que desenvolveu, que foi apagada pela história de maneira muito contemporânea, né? E que foi exclusivamente lembrada como uma atriz bonita, mas mesmo assim, na história do cinema, ela ainda foi apagada, eu acho que é sintomático. Eu falo demais, tá? Vocês podem mandar eu falar menos. Não, que isso, pode falar. Eu, assim, dentre todas as mulheres na tecnologia, a Hedy Lamarr realmente é a que... Se eu tenho também
assim, uma paixão um pouco maior, porque eu sou da área de telecomunicações. Então, assim, se eu estudo telecomunicações foi porque ela descobriu, assim, começou os estudos para essa tecnologia, que foi assim, a tecnologia precursora para desenvolvimento do Wi-Fi e de todas as tecnologias aí sem fio, né? Sem contar que se não fosse por isso, a gente não estava usando celular hoje, não estava fazendo, assim, conectando nesse ambiente sem fio, né? Então, é uma história, assim, incrível. Inclusive, eu tenho o livro dela. Aí, na capa, fala que o mundo não estava preparado para Hedy Lamarr, né? Então, assim, fica a Gente, dica eu quero do esse livro. Meu aniversário tá chegando, viu? Comunidade, meninas digitais. Fica a dica de presente para a Natália, tá? Mas eu acho que a Fernanda tem uma pergunta aí para vocês. Dessas mulheres que vocês citaram, e eu sei também que tem muitas outras, como por exemplo eu esqueci, eu só lembro o sobrenome, que é Hamilton, que ela foi uma programadora da NASA, que se não fosse por ela, provavelmente, se eu não me engano, um foguete não teria lançado, alguma coisa assim. E tem tantas mulheres na história que só agora a gente está sabendo delas. Então, eu queria saber, se a gente tem tantas mulheres importantes na história, por que a desigualdade ainda persiste? A gente sabe que elas existem, mas elas ainda estão tão apagadas, e por que será? Agora eu vou pedir para a professora responder, porque a parte histórica. Mas você sabe que eu acho que é interessante, veja se você concorda comigo. Eu acho que é interessante você falar da sua vivência. O que você acha, sabe? E daí eu falo da minha perspectiva teórica mesmo, que é essa vivência que eu acho que é tão importante, que é tão rica no campo profissional e de estudo. Por que os homens continuam fazendo isso conosco? Eu não tenho essa vivência na tecnologia. No meu caso, eu acho uma coisa bem interessante, por exemplo, quando eu era criança, eu sempre gostei muito da parte da matemática, né? E graças a Deus lá em casa, o meu pai é muito bom em matemática e a minha mãe também era muito boa em matemática. Então acabava que os dois eram muito bons em matemática e eu gostava sempre gostei dos números, é tanto que eu sempre gostei das lições assim mais ligadas à área de matemática. E aí em casa, quando a gente tinha que ganhar brinquedos, né? Geralmente a gente ganhava, as minhas irmãs pegavam bonecas e tal. Eu sempre pedia quebra-cabeça. Os meus pais nunca me tolhiram em relação a nada disso, né? Então, por exemplo, se eu pedisse um carro para eles, eles iam me dar um carro, porque eles sabiam que eu queria desmontar o carro para ver como é que funcionava aquela engrenagem toda e tal. Eles nunca foram assim de tolir nada para mim, assim. Mas eu sempre pedia quebra-cabeças. E as minhas outras colegas na escola sempre perguntavam por que eu levava quebra-cabeças e não levavam as bonecas, né? Só que eu acho que isso acontece muito, e talvez isso tenha feito com que as mulheres tenham ficado mais para o lado da família em si, do que vir para a lógica, do que vir para o raciocínio mais lógico, porque acontece muito hoje isso ainda. Hoje já tem melhorado na questão de pais, né? Pais com mentes mais abertas, de que, por exemplo, o garoto pode ter uma boneca, até porque não significa necessariamente que ele vai virar um homossexual depois, mas ele pode muito bem estar ali cuidando da boneca e depois se tornar um bom pai, porque ele cuidou da boneca ali, né? Da mesma forma que a menina está ali vendo um carrinho, quebrando ele e tudo, e ela pode se tornar uma mecânica no futuro, porque é uma profissão também, né? Então, eu acho que ainda acontecia, pelo menos na minha época, acontecia muito isso, de eu ver outras famílias que tolhiam muito seus filhos, né, em relação a isso, sendo que a minha não fazia. Mas eu acho que ainda, que uma das coisas que pode ter contribuído é justamente essa parte, de a gente não ser muito desenvolvida para a área de lógica, de matemática, como a Cris falou. Às vezes eles dizem que a gente não sabe lógica, mas a gente às vezes não sabe lógica porque não deixaram a gente ser ensinado em lógica. A gente teve que brigar bastante para mostrar que a gente, na verdade, tem uma boa lógica. E as mulheres têm uma excelente lógica por natureza. Mas, às vezes, a gente tem que meio que brigar para mostrar que a gente sabe fazer aquilo. Então, acho que pelo meu lado de vivência, vem muito desse ponto, né?
de eu ter sido em casa estimulada, não ter sido tolhida nessa questão, mas de eu ver outras coleguinhas que quando chegavam, até ou depois, quando eu estava dentro da faculdade, eu via colegas minhas mesmo com muita dificuldade ali na área da lógica de programação. E aí eu perguntava, mas o que você pega? Vamos lá para a tua infância, o que você brincava quando você era criança, assim? Você brincava com coisas, com brinquedos que estimulavam sua linha de raciocínio matemático? Não. Então acaba que, infelizmente, isso ainda acontece. E eu acho que, acredito que seja uma das coisas que contribuem. Eu vou deixar para a Natália dizer o contexto histórico, para ver se é isso ou não. Nunca, jamais vou desautorizar a subjetividade, a experiência de uma pessoa, Ana. Mas eu posso, usar o que você disse para falar de conceitos que para nós nas ciências humanas são muito caros. E que acho que quanto mais a gente dialogar com esses conceitos, a despeito das áreas onde nós estejamos, nós mulheres, melhor vai ser. Então, na minha percepção, é bem isso que você está dizendo. O que acontece? A gente tem uma sociedade, a sociedade ocidental, ela é androcêntrica. O que significa isso? É uma sociedade elaborada, gestada também por homens, endereçada aos homens. Eu falava sobre isso hoje numa mesa que a gente fez, sobre racismo, sobre representações sociais de mulheres negras e o enfrentamento delas no âmbito profissional, hoje de manhã, com mulheres negras no Instituto Federal Goiano, E aí, todas elas falando de situações de dificuldade de estudar, de trabalho em casa com os irmãos, de trabalho doméstico, de assédio de natureza sexual, de desmerecimentos, Então, da onde que vem isso? Nem todas elas eram de exatas. Uma era a professora Fabíola, que é professora de informática com mestrado na Alemanha, do campus de Catalão do IF Goiano. A outra professora da área da enfermagem e a Cristiane Maria Ribeiro, da área de pedagogia. Todas elas com esses mesmos enfrentamentos. Então, numa sociedade androcêntrica, desde a Idade Antiga, a história é quatripartite, ela é dividida pela historiografia, por quem narra o tempo, em 4 partes, que vem lá dos gregos e romanos, depois a Idade Média, o cansaço. Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Desde a Idade Antiga, essa sociedade é elaborada do ponto de vista filosófico, excluindo as mulheres da condição de cidadania. Então, a cidadania grega, por exemplo, é uma cidadania que contempla homens brancos, porque estamos falando de gregos, que naquele momento se viam como alteridade, como diferentes de africanos. É muito importante pensar isso, O mundo grego, o mundo antigo, era cosmopolita, é bem Game of Thrones, se vocês assistem, Então, eles tinham um contato muito grande com as sociedades asiáticas e as sociedades africanas e se consideravam superiores, sim. E nessa condição de cidadania, estavam excluídos as sociedades bárbaras, que são as outras sociedades, essas alteridades, que eram consideradas inferiores, incivilizadas, as pessoas escravizadas, fossem elas de qual etnia e qual cultura fossem, e as mulheres. Porque as mulheres ficava atribuída e resguardada a função reprodutiva. Então, desde já, desde a Idade Antiga, a nós é atribuída a função reprodutiva. Então, vocês vejam que da Idade Antiga para cá, tem um bom tempo, Nós estamos em 2020. E o Estado continua legislando acerca da nossa possibilidade ou não de interromper uma gravidez. Eu não quero entrar no mérito religioso, eu quero entrar no mérito civil jurídico. Alguém diz sobre, alguém a lei, alguém o Estado, sobre
a impossibilidade de nós tomarmos decisões acerca dos nossos corpos no que se refere à reprodução. Porque a nossa função social é a de reprodução. Por isso, o conservadorismo no mundo todo, ele lida diretamente com esse enfrentamento da liberdade, tanto sexual quanto reprodutiva das mulheres, né? Então, o feminismo de primeira onda, que a gente chama, é um feminismo que questiona justamente o que eu falei no início, que é essa exclusão sistemática da mulher da condição de cidadania. Quando é feita a Revolução Francesa, 1789, quando a primeira vez que os homens são considerados iguais por natureza, do ponto de vista ocidental, né, da história ocidental, da história da Europa, foram excluídos dessa noção as pessoas escravizadas, os africanos escravizados, né, naquele contexto a gente já estava vivendo a escravização do continente africano e a diáspora das pessoas para a América, e as mulheres. Foi necessário que uma mulher, que foi a Olympe de Gouges, fizesse um outro texto, organizasse todo um movimento dizendo, olha, o direito das mulheres, né, o direito não é só, como é que é o texto? Esqueci. Mas ela redigiu um outro documento acerca do direito das mulheres e ela foi guilhotinada pela Revolução Francesa. Então, foi preciso a gente esperar 1948, depois da Segunda Guerra Mundial, quando a ONU foi criada para que nós, mulheres, né, e pessoas de diferentes etnias, fôssemos tratados em real circunstância de igualdade jurídica pelos estados modernos, né, pelos estados contemporâneos. Na Constituição brasileira, apenas a Constituição de 1988 contempla ambos os gêneros, se a gente for considerar só dois, sem falar do gênero neutro, quanto a multiculturalidade e a diversidade racial amplamente tratada em condição de cidadania. Então, a mulher no Brasil, ela tem liberdade jurídica conquistada só a partir dos anos 1960, né? Eu não me lembro exatamente o ano, mas até então nós não podíamos ter bens nos nossos nomes, a gente não podia ter profissões sem autorização dos nossos maridos ou pais, porque como a gente não tinha autonomia jurídica, era necessária autorização. Gente, 1960, 1970, do ponto de vista historiográfico, é ridiculamente recente, é muito recente, né? Então, a primeira onda do feminismo, ela trata justamente dessa necessidade da gente lutar por e conquistar a igualdade jurídica em termos de cidadania. O feminismo é dividido em pelo menos 3 fases, que são normalmente chamadas de ondas, né? Na segunda, a gente fala sobre direitos reprodutivos, sobre liberdade sexual, a história da queima dos sutiãs, né? E aí a gente aprende coisas, filósofas, né, expoentes muito importantes, como a própria Simone de Beauvoir, aparecem, né? Uma Simone de Beauvoir que fica sempre à sombra, né, de um Sartre, que é o companheiro dela a vida toda. Ela precisou morrer para ter a filosofia dela reconhecida no mesmo patamar de importância que a filosofia do Jean-Paul Sartre. E agora a gente trata da perspectiva da interseccionalidade, né? Então, da necessidade que existe de a gente observar as mulheres a partir de uma sobreposição de categorias. Então, eu olho a Ana Paula a partir da sobreposição de uma mulher nordestina, né, de uma mulher negra. Então, pelo menos sobreposições das camadas de classe, né, gênero e raça, ampliando a categoria mulher e ampliando a categoria feminino. Então, hoje a gente consegue falar de transgênero, de pessoas transgênero, né? A gente consegue falar de gênero neutro, a gente consegue falar de transexuais, porque nós descolamos a sexualidade do gênero, né? Uma coisa é a sua sexualidade, outra coisa é o seu gênero. As duas coisas não precisam caminhar juntas, que é a questão da heteronormatividade. Então, por que eu acho que isso perdura? Porque quando nós, a coisa, né, a questão central, por que essa violência e essa exclusão sistemática das mulheres na tecnologia perdura? Ora, perdura pelo mesmo motivo que perdura em todos os ambientes, todos os recortes, né, todos os campos da sociedade.
Porque existe uma hierarquia social que é construída de maneira falocêntrica ou androcêntrica. As pessoas jamais abrirão mão do privilégio que elas têm de forma consensual. É necessário fazer o enfrentamento, né? E aí, quando a gente ocupa posições, como, por exemplo, a posição de professora, que foi designada historicamente para as mulheres, porque ser professora, ser enfermeira, não sei mais, são profissões de cuidado. Nessas a gente pode, porque elas estão ligadas à maternagem, é um enfrentamento menor. Mas no caso de vocês, o desenvolvimento tecnológico, né, o progresso, que é uma das categorias mais importantes do capitalismo, né, e mais violentas também, se a gente for problematizar isso, ela é um eixo, né, que sempre resguardou, entre todas as aspas, essa ideia de que os homens são mais inteligentes e que os homens são os agentes dessa evolução, sabe? Da promoção da evolução tecnológica e humana e tal. Então, vocês acham mesmo que essas pessoas vão abrir mão desse privilégio simbólico e prático de ganhar mais do que nós, de serem reconhecidos como mais inteligentes do que nós, de maneira tranquila? Não, não vão. Assim como as pessoas brancas não vão abrir mão do privilégio, né, de receberem mais, de não serem tratadas como alvo do racismo, até o momento que elas sejam confrontadas. Então, eu tenho certeza, que são relações de poder. São relações de poder que perpassam qualquer sociedade, né, na construção de normas, e as nossas normas são normas androcêntricas, heteronormativas, racistas, que segregam grupos, né, em degraus aí, numa hierarquia de poder social, que é também uma hierarquia, muitas vezes, de poder econômico, né, de liberdade, que tem todas essas camadas que eu falei para vocês das categorias, né, de gênero, de raça e de classe, pelo menos. Por isso, esse enfrentamento aqui, né, e o enfrentamento de vocês na área de tecnologia é tão importante, para que a gente desconstrua do ponto de vista simbólico essa ideia de que os homens são superiores a nós do ponto de vista lógico-racional, né? Porque isso foi criado na história da filosofia. Então, o campo do logos, da racionalidade e da episteme é atribuído aos homens, enquanto o campo da doxa na filosofia, que é o da subjetividade, daquilo que é aprendido no mundo a partir das sensações, é destinado às mulheres. Então, veja, se a gente sai na rua, começa a conversar com alguém, alguém vai falar para você, porque a mulher é mais sensível. Da onde que vem isso, Natália? Vem daí. Vem de uma segregação, né, que nos impossibilitou exercitar o logos, exercitar a episteme, que nos excluiu das universidades, das escolas. E talvez por isso a Ada Lovelace seja ainda hoje tão emblemática, né, porque são essas mulheres que desafiam esses estatutos, ainda que ela fosse uma mulher rica e aristocrata. Pronto, parei a falação. Assim, é incrível, né? Assim, toda essa contextualização, né, que você traz aqui para a gente, né? Mas tenho que dizer para vocês que a nossa live ela está chegando ao fim, né? Mas antes, assim, eu queria que, como a gente já falou assim, falou assim sobre a nossa vivência, sobre a contextualização histórica. Aí, como última pergunta, assim, para a gente encerrar e vocês fazerem as considerações finais, eu queria saber, assim, se vocês, pelo fato, assim, de estarem aí no grupo, se vocês conhecem alguém, assim, alguma menina, alguma mulher, que a partir do grupo teve a vida modificada, né? Que se vocês sabem de alguma história que a partir daí desenvolveram algum projeto, tiveram algum tipo de reconhecimento, entrou no mercado de trabalho, e aí, assim, vocês podem responder, a gente já encerra também, tá? Dessa vez eu vou me prontificar a falar primeiro. Aconteceu uma coisa bem curiosa, porque assim, Byte Girl, ela, como eu disse no início, leva mulheres técnicas para o palco, né? Mas o que acontece é que as mulheres, elas têm muito medo de ir para o palco. Geralmente, a gente vê no palco as mulheres que já têm mais vivência, assim, no sentido de estarem no mercado há mais tempo, certo?
Até algumas que são muito boas, elas têm muito medo de palestrar. E aí entra muito o que a Natália falou aqui nas falas dela, né, desse preconceito que tem, dessa violência, às vezes uma violência que nem é uma violência meio velada e tal. E aí a gente percebia isso e a gente, o que nós fazíamos? Nós chamávamos mulheres que tinham mais experiência, mas também mulheres que a gente sabia que poderiam estar ali palestrando. Então o Byte Girl sempre foi aberto para novas palestrantes. E o que aconteceu? Na edição de 2018, nós convidamos uma moça, que ela foi até indicada por um homem que já assistia aos nossos eventos, e ela é muito boa na parte técnica. Só que ela é muito tímida mesmo. E ela nunca tinha palestrado na vida dela. Aí eu tive que ter uma conversa com ela, 2 conversas com ela. Não, vai ser legal, o evento é muito bom, tem um acolhimento muito grande, né? A maioria das pessoas que estão ali na organização são mulheres, mas tem homens também que respeitam o nosso espaço e tal. E aí, o que aconteceu? Ela palestrou pra gente em 2018, ela foi muito boa na palestra, foi uma das palestras melhores, assim, do evento. E só para resumir, para encerrar minha fala, hoje ela palestra fora do país. Ela está morando fora do país e hoje ela já palestra em eventos fora do país. Então, essa experiência aí que eu posso relatar para você. Que lindo. É tão bom, né? Quando a gente consegue acompanhar um processo assim. Eu gosto de falar da Thalia. A Thalia, grande conhecida da Cris. E é uma espécie de pupila, assim, né? Daqui a pouco ela vai se manifestar ali no YouTube. Tô só esperando. Quando eu entrei no projeto, quando a gente criou o projeto, a Thalia já trabalhava com o Adriano, né? Que é marido da Ramayane, que também é da informática, na iniciação científica. E desde então, desde 2016, quando ela estava no início da graduação, né, final do médio, início da graduação, ela optou, depois da iniciação científica e tudo, ir para o bacharelado em sistemas de informação, aqui no IF Goiano, né, em SES. E de lá para cá, o que aconteceu foi exatamente isso, assim, houve um processo de superação que é incrível, que a gente está falando de uma pessoa, não é, de família, de poder aquisitivo baixo, né, de necessidade de só poderia estudar numa instituição pública, e que daqui a pouco, ingressando na graduação, ela assume o projeto. A grande verdade é que a Thalia exerceu uma espécie de protagonismo, de um engajamento que era, assim, para além das questões técnicas, né? É um engajamento ético, emocional com a coisa, né? De incentivar as meninas, né? Então, agora ela terminou o bacharelado, ela está indo para o mestrado na UFG, e ela já é uma pessoa premiada. Ganhamos aí prêmios no último WIT, né? A gente ganhou prêmio no Integra IF Goiano, que é o maior evento, né, do IF Goiano envolvendo todas as áreas do conhecimento. E hoje ela coordena o projeto com a gente. Então eu espero que daqui a pouco exista com a vaga, né, de professor efetivo para que ela fique conosco. Óbvio que eu gostaria que ela alcançasse o mundo, mas por outro lado é que nem mãe, né? Você quer que a pessoa fique aqui também. Então eu acho que o caso da Thalia é o mais bonito, assim, por enquanto, que é o que a gente conseguiu acompanhar durante mais tempo, né? Mas, assim, a gente faz muito evento, Ana, em que as meninas do projeto que estão com a gente como bolsistas ou que já passaram, aí a Sara, que está com a gente, elas que organizam a atividade e elas conduzem, igual a Fernanda está hoje. Então, só elas, sabe? E eu vejo que a Sara, por exemplo, é extremamente tímida. Então, quanto mais o tempo passa no projeto, mais as meninas normalizam o protagonismo feminino, né? E mais elas desnormalizam o preconceito de gênero. Então, essa desinibição, ela é muito incentivada no projeto, e
Eu acho que tem a ver com essa coisa da liberdade que eu falava antes, de dizer para elas, e aí, o que vocês querem fazer? Vamos fazer aí, o que vocês estão com vontade? Qual que é o evento massa, sabe? O que é que a gente tem que aprender? Com quem que a gente tem que falar? Vamos lá. Então, acho que é por aí. Então, assim, vocês são inspiradoras, sim, todas vocês, né? E conheço a Thalia também, assim, um abraço, Thalia, obrigado por estar assistindo assim a gente. E é isso, gente. Muito obrigado por vocês terem topado essa conversa aqui com a gente. Muito obrigado por vocês estarem aqui assistindo com a gente. E é isso. A gente agradece e convida vocês para a semana que vem, né? Semana que vem a gente está aqui novamente, né? Às 5 horas da tarde. Semana que vem a gente volta, né? Então, boa tarde para vocês. Se cuidem, fiquem bem. E mais uma vez, muito obrigada por estar aqui com a gente. Tá? Tchau, tchau. Tchau, Tchau, Cris. Obrigada. Tchau, Fernanda. Tchau, gente. Obrigada. Tchau.